Hey pessoal, sejam muito bem-vindos ao Maravilhas de Receitas. Aqui quem fala é a Carol e hoje nós vamos aprender a fazer uma comida que é a minha favorita, é a comida japonesa. Eu fiz a primeira vez aqui em casa e eu adorei. Hoje nós vamos aprender a fazer 3 tipos de sushis: uramaki, rosomaki e nigiri. E também vamos aprender a fazer o arroz, que é essencial para esse prato. Então vamos aprender a fazer essa maravilha juntos? Vem comigo e roda a vinheta! Para iniciarmos nossa receita, dentro de um recipiente nós vamos colocar 2 xícaras de arroz japonês e vamos lavar ele. Vamos colocar um pouquinho de água para a gente poder tirar um pouquinho desse amido. A água vai sair bem branca e a gente tem que lavar esse arroz até a água começar a ficar transparente. Então a gente vai lavar 1, 2, 3, acho que 4 vezes já é o suficiente. Mas vai olhando aí na sua casa até quando a água estiver bem clarinha. Aqui, como vocês podem ver, a minha água, como é a primeira vez que eu tô lavando, ela sai bem branca. Então aí a gente vai repetir esse processo para a água ficar mais clarinha. Depois de lavar mais ou menos umas 4 vezes o nosso arroz e ele ter ficado com a água transparente, agora nós vamos deixar ele de molho de 15 a 20 minutos. Aqui já tinham se passado 20 minutos que eu tinha deixado ele de molho, né? E olha só, ele fica bem branquinho. E agora, para cozinhar esse arroz, nós vamos levar ele pro fogo, certo? E eu usei aqui 2 medidas de arroz. Então, a mesma medida que eu usei de arroz, eu vou usar de água também. Se aí na sua casa você usar 3 xícaras de arroz, você vai usar 3 xícaras de água. No meu caso, eu usei 2 xícaras de arroz. Então, eu vou colocar 2 xícaras de água. Depois de colocar toda a água, nós vamos tampar a panela e deixar em fogo alto, até levantar a fervura. Com a tampa da panela sempre fechada, agora nós vamos deixar em fogo baixo e deixar por 10 minutos, depois que levantar a fervura. Passados 10 minutos, vamos deixar mais 10 minutos, porém com o fogo já desligado, para o nosso arroz descansar. Em uma forma grande, nós vamos despejar o nosso arroz e com cuidado vamos temperar e começar a cortar ele para ele perder um pouquinho da temperatura e a gente poder jogar o nosso tempero. Bom, pessoal, aqui para temperar eu usei um tipo de saquê que já era temperado. Então eu indico vocês usarem esse porque é mais prático para você não precisar fazer por fora o tempero. E questão de temperar, pessoal, eu fui colocando aos pouquinhos e fui experimentando para saber o sabor que eu queria. Se eu queria ele mais forte, se eu queria ele mais fraco. Então eu recomendo você fazer o mesmo aí na sua casa. Vai colocando de pouquinho em pouquinho esse saquê até você ver o sabor que você quer, até o sabor te agradar. E vai cortando, lembrando que sempre com cuidado para não amassar os grãos. Vamos começar a preparar o nosso primeiro sushi. Eu vou começar fazendo um rosomaki. Então nós vamos untar a nossa mão com água, porque o arroz ele gruda bem na mão. Então para não grudar, vamos passar um pouquinho de água nas mãos e vamos começar a montar o nosso rosomaki. Vai pegando aos pouquinhos o arroz e vai colocando no nosso nori. Vai apertando sempre com cuidado para não amassar os grãos. Vai fazendo de pouquinho em pouquinho para não se atrapalhar. Lembrando, pessoal, que todos os ingredientes usados vão estar aqui na nossa descrição. Terminei de colocar o nosso arroz no nori, agora eu vou vir com o nosso salmão cortado em fatias. Bom, pessoal, o tanto de salmão aí é você que escolhe. Aqui eu utilizei apenas 2 pedaços, só para eu ver como é que fica. Então aí na sua casa você pode colocar a quantidade que você quiser. Para colocar o creme cheese, eu não tinha aqueles saquinhos parecidos com os de confeiteiro,
Então eu dei uma improvisada utilizando 2 colheres. Eu pego um pouquinho no cantinho dela e empurro com uma outra colher. Fica bem fácil. Eu faço isso até preencher tudo. Agora vamos fechar o nosso sushi, pessoal. Para fechar é bem simples. Você só vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá vendo? É bem fácil e bem simples. Com essa esteirinha que eu tô usando, fica mais fácil ainda. Você pode fazer com a mão, mas com essa esteira fica mais prático de fazer, olha. Aqui ele tá bem fechadinho, então a gente vai envolver ele mais uma vez. Ou seja, vamos enrolar ele mais uma vez, ó. Você vai puxar ele, vai trazer ele pra frente, ele vai ficar assim. E agora a gente vai apertar ele. Toda vez que você for fechar, você roda ele um pouquinho, aí você já aperta para ele ficar bem compactado. Essa parte da alga que sobra, você vai pegar, molhar um pouquinho o dedo na água e passar para ela fechar e ficar fechadinha, tá? Agora nós vamos fazer o mesmo movimento só para fechar, lembrando que sempre que você fizer esse movimento, você tem que apertar para ele ficar bem compactado. E aqui tá o nosso primeiro rossomaki, pessoal. Olha só como ele fica. Imagina o sabor, hein? Lembrando também que você pode fazer de tamanhos e de formas variadas. Bom, pessoal, aqui eu tô fazendo mais um rossomaki, mas agora eu vou fazer ele com salmão grelhado. Repetir os mesmos processos. Coloquei o arroz, depois de colocar o arroz vim colocando o peixe e logo em seguida já vim colocando creme cheese. Eu tô fazendo esse segundo rossomaki mais para tirar as dúvidas de vocês em questão de fechar o nosso sushi. Para fechar, pessoal, não tem segredo, como eu já mostrei. Você vai pegar a nossa esteirinha e vai jogar, vai fazer esse movimento aqui, ó. Vai jogar por cima e fechar direitinho. Fechou? Já vem apertando para ele ficar bem compactado, tá? Aperta, aperta bem. E aí você vai rodar ele novamente e apertar novamente para ele ficar bem compactado, tá, pessoal? Então você vai, sempre lembra de fazer esse processo. Rodou, aperta para ele ficar compactado. Rodou, aperta novamente. Aí aqui sobra aquele pedacinho de alga, então vamos vir com a água e passar nessa alga. Aqui eu tô fechando com a mão, mas o ideal é você fechar com a esteirinha, tá? Fecha com a esteira porque ela fecha e fica bem compactada. E aí caso você queira fazer um hot roll, alguma coisa, na hora de fritar, ele não corre tanto risco de abrir, tá? Porque ele vai ficar bem fechadinho. Então, usa a esteirinha e sempre se lembra, rodou, apertou para ele ficar bem compactado. Agora nós vamos fazer um uramaki, pessoal. Para fazer o uramaki, a gente vai colocar mais arroz praticamente na folha de nori inteira. E aí, para isso, como o arroz vai ficar por baixo, né, que a gente vai virar, a alga vai ficar em cima e o arroz vai ficar embaixo. Então eu indico vocês, se você estiver usando a esteirinha, revestir ela ou com papel filme ou com uma sacola, para o arroz não ficar grudando na sua esteira, ok? Então aí depois que a gente vira, a gente vai vir com o nosso salmão recheando, certo? E fazer os mesmos processos do rossomaki, tá? Vamos colocar o creme cheese, colocar o salmão. Coloca o creme cheese até preencher por inteiro. Preencheu por inteiro, aí sim a gente vai repetir o processo de fechar. Como que fecha um uramaki, pessoal? Da mesma maneira que se fecha um rossomaki, não muda nada, ok? Você vai fazer o movimento de jogar para trás, jogou, já vai vir apertando para ele ficar compactado, ok? Vai fazer esse processo de novo, joga, olha só como ele fica. E aí você vai pegar e vai colocar ele para frente novamente, rodando ele dessa maneira aqui, ó. Rodou, já vem apertando de novo para ele ficar bem presinho, para ele ficar bem certinho, tá bom? Vai fazendo esse processo inteiro até acabar a nossa folha de nori aí. Olha só como ele fica. Ele ficou um pouquinho tortinho aqui, mas não tem problema algum. O importante é ele estar gostoso. Então vamos lá.
Vamos fechar novamente e olha só como ele fica. Aqui eu já fechei ele inteiro. Aqui você não precisa passar água nem nada, que ele fecha direitinho. Você pode finalizar ele com o gergelim por cima se você quiser. Aí aqui eu cortei ele para mostrar para vocês como ele fica. Olha só, que coisa mais linda, gente. Tá me dando água na boca só de olhar para essa maravilha de comida japonesa, hein? Aprende a fazer aí e faz aí na sua casa, surpreende todo mundo. Para finalizar, vamos fazer o famoso nigiri. Bom, pessoal, para fazer o nigiri é muito simples. Você vai pegar um pouquinho de arroz na mão, fazer uma bolinha dessa forma aqui, e aí depois você vai dando forma para ele fazendo esses movimentos que eu tô fazendo com a mão, tá? Você vai fazer isso, vai apertando, vai deixando ele assim. Depois que você deixar ele dessa forma, você vai pegar um pedaço do nosso salmão e colocar por cima para finalizar. Pronto, nosso nigiri já está feito. Você pode fazer tanto cru como grelhado também, se você quiser. Olha só como ficou. Aqui eu fiz 2 tipos de rossomaki, que é o cru e o grelhado. Fiz 2 tipos de nigiri, que é o cru e o grelhado, e o uramaki eu fiz ele todo cru. Mas você pode fazer grelhado também, se você quiser. Olha só como eles ficam lindos e além de lindos, ficam deliciosos. Faz aí na sua casa, testa essa receita e já deixa aqui nos comentários o que você achou dela. Chegamos ao final de mais um vídeo, pessoal, e eu espero que vocês tenham gostado de aprender a fazer esse prato, que é a comida japonesa, que é um prato diferente, né, galera? É bem legal de fazer, gostei muito. Espero que vocês façam aí na sua casa. Se vocês fizerem, não se esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, que eu vou adorar ler todos eles. Já vou deixar o meu beijão bem grande pra vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para as nossas próximas receitas. Beijão para todos vocês. Tchau! E se você chegou até aqui, é porque gostou do nosso vídeo. Então tô deixando mais 2 sugestões aqui para você assistir, hein? E não se esquece de se inscrever no canal. Beijo!